Olá, aluno do ensino médio do componente curricular de artes. Eu sou o professor Alexandre Lacerda, estou aqui com a intérprete Aldelina Rabelo e também com a professora Lidiana da Cruz. E juntos vamos apresentar aqui para vocês a aula 13.1. Segue. Pois é, teatro e a cidade. Vamos discorrer aí sobre as questões do teatro da cidade, do teatro de palco, teatro de rua, a arte circense, o circo, a rua e a família. Hoje vai ser teatro. Através dessas aulas aí, desses assuntos, nós vamos adquirir as seguintes habilidades. Valorizar o teatro, valorizar o trabalho dos profissionais e técnicos da área, dos profissionais da crítica e da divulgação e circulação da linguagem teatral. Aprofundar saberes sobre aspectos da história e estética do teatro que ampliem o conhecimento da linguagem e dos códigos teatrais e cênicos. Muito bem. Então, agora que a gente já sabe qual o ganho que nós vamos ter com essa aula aí, vamos ver aí logo de cara aí sobre o teatro. O teatro é a arte em que um ator ou elenco interpreta uma história, cujo objetivo é apresentar situações, despertar sentimentos, sensações, reflexões por meio da comédia ou dramas humanos profundos, como a tragédia. O teatro também é a arte de contar histórias por meio da ação e do diálogo. É uma narrativa que tem começo, meio e fim. Pode ser monólogo, diálogo ou musical. A equipe de montagem para esse trabalho aí é primordial, bem como a presença da plateia para quem tudo isso é criado. Então vamos entender melhor o que é o gênero dramático. O gênero dramático é aquele que o artista usa como intermediária entre si e o público da representação. Essa palavra vem do grego, drão, quer dizer o quê? Fazer, e dizer ação. Sobre a peça teatral, há uma composição literária, né, destinada à apresentação por atores e um palco, atuando e dialogando entre si. Então, sempre vai haver ali a peça teatral, né, os atores que vão interpretar aquele texto e representar por meio de ação, né, de movimento, usando o seu corpo, a linguagem, também por meio de figurino. Tem todo um contexto de organização, né, professor Alexandre? Perfeito, professora. O ator, ele empresta o seu corpo para aquelas emoções. Nós vamos entender isso ao longo da nossa aula, bem explicadinho, bem direitinho. Vamos seguir. Então, depois que a gente já entendeu sobre o gênero dramático... Isso. Só complementando ali que o texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral. Perfeito. O gênero dramático também se caracteriza pela presença de personagens ligados com lógica uns aos outros e a ação. Também a peça dramática, ela tem trama e enredo, que é o conjunto dos atos dramáticos, né? Que é a maneira de ser e de agir dos personagens. Por exemplo, exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Eu queria só ressaltar aqui sobre o conflito, né? Que é uma coisa interessante nas peças, nas histórias, né? Até nas novelas. Se tudo estiver muito bem, sempre vai acontecer alguma coisa tipo assim, o rapaz lá queria namorar a menina e ela quis também. Então tá tudo beleza, tudo certo. Mas aí o pai dela volta de viagem, aí começa o conflito. É isso aí que vai fazer com que as pessoas tenham interesse, que fiquem ali querendo interagir com aquela história. Então é mais ou menos por aí que a gente vai começar a entender o desenvolver do drama e do conflito das peças teatrais. Exato. Das histórias em si, né? Exato. Então, pela situação ou ambiente, conjunto de circunstâncias que pode ser físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação.
pelo tema, a ideia que o autor ou dramaturgo deseja expor, né? Ou a sua interpretação real por meio da representação. Como o professor citou aí as novelas, né? As novelas têm lá o escritor que faz o texto. Os atores vão interpretar aqueles textos e esses textos sempre vai ter. Claro que novela é mais longo, né, professor? Isso. Uma peça teatral ela é mais curta. Mas, geralmente, esse dramaturgo ou o autor, aquela pessoa que vai escrever que escreve a história, Isso. ele pode se basear em fatos reais, fictícios, romances, mitos. Né? Tem várias peças teatrais que já está há anos os atores interpretando e nunca sai de cena. Por quê? São histórias que as pessoas gostam, né? É verdade. Também tem um jogo teatral. Depois nós vamos ver um pouco sobre o jogo teatral, que é fazer ali uma peça conforme o ambiente, conforme os objetos. Depois nós vamos fazer uma atividade para os alunos sobre jogo teatral. Vamos então agora para a nossa atividade interativa, que é a nossa enquete. Então, como linguagem, quais as características básicas do teatro? A quem se dirige o teatro? E por que se faz teatro? Qual o sentido dessa arte? Nós sabemos que o teatro é diferente dos filmes, é diferente de novelas, que são mais longos, os filmes são mais curtos, é diferente, é gravado, vídeos, né? O teatro é gravado em tempo real, né? Momento real que as pessoas estão ali assistindo. Porém, tivemos uma situação nesse período de pandemia em que as peças de teatro estavam sendo transmitidas via internet, né? Então, houve ali já uma adaptação. É verdade. Cada uma dessas maneiras de contar a história, né, através da encenação e do uso de personagens, do uso de atores e atrizes, né, cada uma delas tem a sua especificidade, tem as suas particularidades, os seus detalhes, componentes. E aí é que está, como a professora falou aí, lembrou bem, em alguns casos, até as peças teatrais são gravadas e enviadas para a internet, veiculadas de algum modo. Certo. Aí... Então, professor, vamos no final da aula aguardar os alunos para eles responderem essas questões aí. Isso. Então, vamos prestando atenção na aula, verificando aí esses questionamentos que nós fizemos aí. Então, vamos dar sequência. O desenvolvimento e crescimento da cidade, os aspectos políticos e democráticos são essenciais para o desenvolvimento tanto do teatro tragédia quanto do teatro comédia. Vemos aí máscaras que no início da prática teatral eram usadas, né? A expressividade era reforçada por essas máscaras, máscaras de alegria, de dor, como vocês estão vendo aí. Né? O teatro grego, né, professor? Teve início na Grécia o teatro. E essas máscaras aí mostram, né? Como eles utilizaram vários figurinos, né? A palavra teatro é uma palavra grega, que é o nome daquele espaço onde a cena vai acontecer. Então, quer dizer, tem outras particularidades. Aos poucos a gente vai falando cada uma delas, né? E na atualidade o ator ele não utiliza mais essas máscaras, né? Ele usa o próprio corpo para encenar. Bem lembrado. Para ali demonstrar alegria, tristeza, conflito, enfim. Ele usa o próprio corpo para expressar as emoções. E o teatro grego, não, utilizava-se daquelas máscaras, né? Porque era uma característica própria lá. O ator ele tem que aprender a se concentrar nas emoções do seu personagem para sofrer, para chorar, demonstrar tanto o pesar quanto a alegria, sorrir, gargalhar. Ele não está nem com vontade de rir, mas aí, diante da história, ele está tão imerso no personagem que consegue ir adiante. Exato. Então, vamos dar sequência no texto? Na Idade Média, a cidade foi transformada em espaço teatral. Quer dizer, acontecia, em primeiro lugar, nas ruas, né? Como naquela imagem ali à direita, né? Isso. Posteriormente, as encenações foram abandonando as cidades
e ganhando os palácios, porque a nobreza também queria se divertir. Exato, ver aquele espetáculo. Então, o teatro nos espaços abertos são importantes, porque auxiliam na ressignificação da própria cidade. Pois é, então na segunda metade do século XX, o teatro voltou para os espaços abertos, né? Como nas ruas, parques e nos edifícios, não projetados para este fim. Então, pode ir numa galeria, num espaço, numa praça, no shopping, na rua mesmo, os atores vão e fazem lá a sua performance, muitas vezes com o objetivo de chamar a atenção das pessoas, aglomerar ali as pessoas para rir, se divertir. Vai, professor. O grupo teatral, né, é um grupo, né, onde cada pessoa tem a sua função e tem pessoas que ficam responsáveis por cada detalhe do que vai acontecer. Então, é um grupo organizado que vai ali fazer a sua apresentação. Na verdade, há essa hibridação, né? No teatro, na atualidade, a mistura de técnicas também utilizada no circo, né? Exatamente. Vários profissionais são ali envolvidos, tanto no teatro de palco quanto no teatro de rua. Nós vamos aqui ver um pouquinho dos detalhes do teatro de palco agora. Vamos lá. Quase não há interferência externa. A plateia, isso é referente ao teatro de palco. A plateia deve permanecer em silêncio, para não atrapalhar o acontecimento teatral. Até a metade do século XX era comum edifício teatral, também utilizado como cinema. Atualmente, poucas cidades possuem espaço para receber espetáculos de outras cidades produzidos para palcos. O palco italiano é um dos espaços para as artes cênicas. Porque tem essas companhias, como a gente está falando ainda há pouco, né, esses grupos teatrais, eles apresentam numa cidade, uma certa temporada, depois viajam para outra cidade, e aí tem que ter outro teatro, tem que ter espaço do teatro para poder fazer a sua apresentação, e é isso. Verdade, apesar de que o teatro foi para a rua, mas há na cidade ainda o espaço físico, né? O teatro nós temos em várias cidades aqui do norte, como em Manaus, né? Nós temos o Teatro Amazonas, tem mais de 100 anos. Temos aqui em Porto Velho também o teatro, que foi inaugurado em 2014. Então, geralmente nas capitais, né, e as cidades maiores, tem teatro. Então, ele não é só com o objetivo da apresentação da peça teatral, mas de diversas apresentações de música, dança, eventos, né, da cidade. Então, vamos agora à hora do quiz. Nós trouxemos um quiz para vocês exercitar aí mais questões do Enem. Esse quiz foi adaptado de uma questão do Enem. Então, vamos lá fazer a leitura. O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. Então, essa imagem que está ao lado aí é esse grupo. Inclusive, tem um livro didático, essa imagem, em questões de provas. Então, a originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, a partir da manutenção de um diálogo com o público. Verdadeiro ou falso? Pois é, essa imagem aí já dá para a gente fazer aí uma boa leitura dessa afirmativa aí, não é? Pois é, né? Então, nós estamos dizendo que o grupo trabalha com música pop, né? O famoso OTM, né? Que eles fazem misturas de música e de elementos folclóricos ali, até uma relação com a ópera europeia do século XIX. A pergunta é se tem relação com a ópera. Então, vamos ver se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Tchan. Falso, ou seja, não tem relação com a ópera europeia do século XIX, porque eles utilizam música aqui do nosso contexto nacional, e é um trabalho híbrido, né? Cênico, é verdade, que envolve vários elementos. Exato. Então,
atentos aí, estudantes, nessas questões aí. Eu até trouxe aqui a resposta, ó. Vamos ver aqui, ó, integração, né? Esse grupo faz integração de diversas linguagens artísticas. É possível encontrar na apresentação contemporânea do grupo artes como música, dança, teatro, em si, e também as artes visuais em formas de figurinos, como shows de luz e todos os elementos visuais que o grupo produz, menos ópera europeia. Então, observem sempre esses detalhes aí. Vamos para uma curiosidade. Então, estava falando sobre teatro aqui, em Porto Velho. Então, o Teatro Palácio das Artes, né, que é o maior teatro da região norte. Tem capacidade para 1.100 pessoas. Professor, você já esteve lá? Eu, infelizmente, ainda não. Não esteve? Não estive, mas Então, é uma promessa. Eu tenho pode ampliar a que imagem para nós? conhecer. Só para a gente apreciar mais aqui. Olha aí. Isso, tá, não amplia, né? Só nós que entramos dentro da imagem. Então, esse teatro, por que eu trouxe? Porque esse teatro tem, ele é do modelo italiano, que é aquela estrutura em que o palco fica ao centro, né? E as fica mais baixo arquibancadas do que acima do palco, né? um aclive, né? Isso, Uma exato. situação de aclive. Então, se vocês tiverem oportunidade, tiver algum evento, sempre tem eventos. Eu não estive nesse teatro, mas eu já ouvi vários comentários. É muito grande. Sobre ele, da perfeição do tratamento acústico, da Sim. sonoridade e do conforto. Né, De primeiro mundo. Pois é, isso aí eu já ouvi falar Ele é muito maior bem. do que o Teatro Amazonas, na E- capacidade de pessoas, né? Em tamanho e extensão, porém o Teatro Amazonas é mais antigo. E um modelo de palco aí muito Excelente. consagrado, né? Que é o modelo italiano. Já estive ali em vários eventos, maravilhoso esse teatro. Nosso estado está de parabéns por ter, né, um espaço físico desse para as apresentações artísticas aí das várias áreas, né? Seguindo aqui o nosso Nossa texto, aula, vamos falar aqui sobre conhecendo um artista. Vamos ver. Pois é, aí nós vamos ver aqui o Augusto Boal, que é um dos ícones do teatro brasileiro, uma das pessoas que tem assim, uma importância muito grande no desenvolvimento do teatro do Brasil. Ele falava o seguinte, ó, ser cidadão não é viver em sociedade, é transformá-la. Então, o Augusto Boal procurou transformar a sociedade através do teatro. Criou aí o Teatro do Oprimido, com a metodologia que une teatro e ação social, e tornou seu trabalho conhecido internacionalmente. Sim, muito conhecido. Então, ele é um ícone aí do teatro brasileiro, por meio aí desse projeto, né, Teatro do Oprimido. Ele faz reflexão sobre as questões políticas. As peças, as apresentações discutem os temas relativos aos problemas sociais. Isso, então, olha, ele buscava, por meio do teatro, democratizar os meios de produção teatral, dar acesso ao universo teatral e também transformar a realidade por meio do diálogo e da representação. Muito bom o trabalho de Augusto Boal. Vamos para o nosso terceiro tópico, que é teatro de rua. Pois é, mais uma forma de teatro, né? O teatro popular de rua é uma arte híbrida, mistura teatro, dança, música e circo, em combinação com várias linguagens artísticas, de várias linguagens artísticas. Né? Mas o espetáculo de teatro, se o personagem, depende do que o personagem, ou da história, né? Vai que o personagem é um músico, então, forçosamente vai ter música, né? O grande ator Fábio Júnior surgiu numa história lá em que ele cantava, e ele era cantor profissional, já era músico. E aí uniu as duas coisas, né? Deu aquele sucesso grande com a canção Pai Herói. Mas vamos voltar lá no nosso texto lá, Então, né? seguindo aqui, professor, sobre a história do teatro de rua, já inicia desde dos rituais da pré-história, também pelas criações dos gregos, na história antiga, percorrendo até castelos e burgos medievais, chegando aos dias atuais. O teatro de rua, então, o espaço cênico é a rua, diferente do teatro no palco, né? De palco.
e o público segue os atores e participa da encenação, que tem por linguagem a intervenção urbana, como nós estamos vendo aí nessa imagem. As pessoas estão ali... Fazendo apresentação na rua mesmo, com pessoas lá paradas vendo, né? Isso. Então, olha as características aí do teatro popular de rua. Quais são? Se realiza em espaço aberto, a plateia, minutos antes da encenação, ainda não está ali como plateia, né? E é formado por pessoas que estavam naquele local, naquele momento, que pela curiosidade vão parando para assistir o espetáculo. Vão percebendo o que está acontecendo e param para assistir. Interessante que durante a apresentação, esse público ele é livre, ou seja, pode comer pipoca, ir embora se não gostar, os atores não vão ficar chateados por isso, tá? Então, é livre. Como no teatro fechado, o povo não pode falar. É obrigado a assistir, né? No teatro de rua, não. Assiste, se gostar, vai ficar, com certeza. Hoje em dia, essas regras estão mais flexíveis, né? Sim. Então, pode rir, pode chorar. Voltando ao texto lá, o que mais o público pode fazer? Qualquer momento do espetáculo, até mesmo comentar a cena, né? Pode dialogar com os atores. O importante é participar, se envolver com o clima da encenação, né? E prestigiar o trabalho dos atores. Eu acho que só não pode fazer o que algumas pessoas assim estão assistindo uma novela e ficam falando com a TV. Não, é mentira dele, não sei o quê. Muitas vezes a gente via esse tipo de situação, né? Sim. Olha, ele está bem ali, quer dizer, a pessoa gravando ali. E aqui nós vamos ver a nossa sala de entrevista, que é uma matéria sobre a arte circense. Vamos ver, então, o que o vídeo traz aí sobre a arte circense, para vocês entenderem um pouco aí das características aí da arte circense. Para mim, a arte circense é mais que arte. É um espaço de superação, onde tu pode descobrir os teus limites, tanto físicos como psicológicos, inclusive buscar a superação desses limites, né? Que envolve a questão, no físico, por exemplo, flexibilidade, força, resistência. E não tem idade. Claro que quanto mais novo tu começar, melhor, mas é aquela questão de se desafiar e buscar se surpreender, se superando a cada dia. Eu escolhi a arte circense porque, além de ser uma atividade que trabalha com o físico, o corpo, ela exige a integração da mente, da respiração, desenvolve a coordenação e a força. Eu trabalho com arte circense há 9 anos. A maior dificuldade que nós, artistas, enfrentamos ainda é uma grande desvalorização da nossa arte. E, claro, além dos hematomas, das dores, das distensões musculares, são coisas que a gente enfrenta ao longo dos treinamentos. E eu deixo um recado que é, independente de qual for a área que você queira seguir, siga aquilo que você gosta de fazer. Que não adianta você ser um bom profissional, mas ser infeliz no seu trabalho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa matéria aí que falou sobre a arte circense, né? Esse rapaz aí mostrou como que é, os movimentos do corpo, né? Que é aquele profissional que trabalha no circo, que faz atividades ali com balanços, né? Com cordas, enfim. Ele usa todo o movimento do corpo.
Então, vamos dar sequência aqui ao nosso texto. Vamos para o próximo tema, né, que é a arte circense. O circo, a rua e a família. A companhia Carroça de Mamulengos, há mais de 3 décadas, viajam pelo Brasil com espetáculos que misturam técnicas circenses, teatro de formas animadas, música de contação de história em localidades remotas. Essa ideia é muito importante, que é a ideia da contação da história, né? O teatro é uma maneira de se contar a história, então. Em seus espetáculos, buscam a simplicidade e singeleza da cultura popular, com bonecos, teatro, circo e músicas, que possibilitam a interação com crianças e adultos. Isso, então, muito interessante o trabalho dessa família. São envolvidos nesse trabalho os pais, né, os filhos, ali todos com o figurino que eles utilizam durante o trabalho. Então, eles fazem também apresentações com bonecos, né, mamulengos, e com música, enfim. Então, eles vão de cidade em cidade, provavelmente eles fazem esses trabalhos lá no Nordeste, né, professor? Muito comum no Nordeste. Fazem apresentações nos locais onde eles passam, né, ali com sua... Parece que eles têm um ônibus. Então, eles estão muito tempo fazendo esse trabalho. Antes era comum, né? O circo, passar de cidade em cidade, agora é menos comum, a gente vê muito pouco. Eu já participei de um trabalho desse, né? Tipo. Já participei de um grupo onde eu dirigia o grupo teatral Inovarte, e tinha a peça que nós trabalhávamos sempre ela em vários lugares diferentes, era a peça Quem Casa Quer Casa. E aí tinha as brigas, né, das pessoas que dentro da casa, e quando tinha briga eles aproveitavam para bater de verdade. Certo, então vamos lá dar sequência aqui no texto. Aí um outro grupo também que faz o trabalho com circo, né? Então a história do circo no Brasil está associada à história de famílias, de artistas itinerantes que vai de cidade em cidade, montam sua lona em espaços ociosos e fazem ali a apresentação, traz a alegria, né, para os moradores da região. Então o circo ele foi adaptando e recebendo a influência também de outras artes, como o teatro e a dança. É verdade. O circo é um dos espetáculos que exerce uma atração muito poderosa sobre as crianças, né? As crianças são os maiores fãs do circo, né? Então, os espetáculos de circo são apresentados em edifícios teatrais, outros na rua, embaixo da tradicional lona. O que eu conheço sempre foi embaixo da lona, né? Pois é, eles né? acampam ali num terreno baldio, montam ali as barracas e fazem a apresentação. Então, eu sempre gostei de circo. Tem aquele circo, tradicional desfile do circo para chamar o povo para assistir o espetáculo. Sim, e aí vai. Muito bom esses trabalhos aí para a gente se divertir, descontrair, né? Seguindo aqui com o nosso texto, vamos ver o que nós temos aqui. Sobre as canções. Nós não vamos cantar essas canções, mas aí sempre eu trago, né, essas canções aí do circo. Mas você já ouviu essa canção? Já ouvi algumas. Então são essas aí, aqui é outra. Vamos ficar devendo. Exatamente, nós não vamos cantar devido ao tempo também. Isso. Mas eu acredito que vocês conhecem também, acho que na aula do primeiro ano eu trago essas canções do circo. E aí são canções que não tem nem ali os direitos autorais, né? Passa de família para família. Público. Domínio público, mas que as crianças conhecem. Então, muito comum essas canções. Marchinhas fáceis de cantar, bem animadas, né? Certo. Que é usado pelo pessoal do circo. Verdade. Então, vamos para o giro de ideias. Vamos ver o que nós trouxemos para vocês sobre intervenção urbana, que é esses eventos que ocorrem na cidade, né, próximo ao público. Nós estamos vendo aí 2 tipos de intervenção urbana, né, professor Alexandre? Exatamente. Esse grupo, o pianista chegou lá, colocou seu instrumento e começou a executar
num espaço onde não era destinado para aquilo ali, para apresentações, num espaço onde não se esperaria que acontecesse aquilo. Então, ele intervém, olha a palavra aí, intervenção, ele intervém com essa qualidade, né? Uma intervenção bem-vinda, né? Que as pessoas certamente vão apreciar, vão gostar. E é por isso que é considerado arte esse tipo de intervenção na cidade, a intervenção urbana. Isso, então é arte de rua, né? Vamos voltar lá no texto. Arte urbana, né? Isso. Caracteriza-se no outro. Então, vamos já direto aqui ver sobre intervenções urbanas. As intervenções urbanas costumam ser transdisciplinares, com várias expressões artísticas, de outras práticas e conhecimentos de diversas áreas. Não se restringe sua análise às artes cênicas. Elas são formas híbridas, múltiplas e diversas. Como nós estamos vendo aí, os bailarinos fazem performance artística em plena Cinelândia, no Rio de Janeiro, em plena praça, né? Exato. Então, vamos para a nossa atividade interativa. Nós fizemos lá no início da aula a pergunta, uma enquete, né? Como linguagem, quais as características básicas do teatro? A quem se dirige o teatro? Por que se faz teatro? Qual o sentido dessa arte? Estamos vendo aí uma imagem, né, com personagens ali dialogando, fazendo uma encenação teatral. Então, o que nós podemos refletir sobre isso? O que os nossos alunos, né, eles levantaram lá suas ideias sobre o que é a linguagem do teatro. Então, no decorrer da aula, nós falamos que o teatro antes necessita ali de um texto, né? De uma peça teatral, um texto escrito, no qual os atores vão estudar e, junto ali com uma equipe, já identificar o seu personagem, né, a sua performance, como vai atuar. E também, além da peça teatral, esse texto escrito, tem também o improviso, né? Muitas cenas de improviso. O professor agora parece que ficou calado, não quer comentar? Não, eu vou comentar sim, eu estava esperando você falar. Então, pessoal, veja só, o teatro, ele tem várias maneiras, vários canais, né? Não só para contar a história, como também para propor temas, discutir acontecimentos, como é no caso do Teatro do Oprimido, né? Onde é um teatro que tem os personagens, tem a ação, mas, ao mesmo tempo, apresenta a discussão sobre algum tema relativo aos problemas sociais, problemas da cidade. Mas o teatro também conta suas histórias. E uma coisa importante que eu não queria deixar passar, que é o seguinte, as histórias, os primeiros escritores, né, de histórias, de dramas, foram os gregos, são os escritores gregos, são os clássicos gregos, que essas histórias são remontadas, são feitas releituras, e aí, através dessas releituras, as novas gerações passam a conhecer histórias como Édipo e Complexo de Édipo, né? E muitas outras aí que a gente às vezes nem sabe, né? Nem sabe que é uma história tão antiga, né? E que está aí atualizada com novas maneiras, com novos recursos. Certo. Então, a quem se dirige o teatro? Se dirige às pessoas, né? O público, somente o teatro de rua, para qualquer pessoa que tem interesse em participar, em se aproximar. É claro que houve um período em que o teatro, nos grandes centros, principalmente, né, as peças teatrais mais famosas, especificamente direcionado ao público que paga para entrar lá no teatro e assistir, né, professor? É claro que o teatro de rua, ele democratizou o acesso do público, né, a assistir uma peça teatral. E é interessante na escola, né? Eu, por exemplo, quando estudava, eu mesma escrevia peças de teatro
organizava o grupo e fazia Não as brinca. apresentações. Verdade. Sim, eu contava, refletia a minha própria história, né? Tudo que eu vivia com a minha família era ali o texto teatral. E aí a gente fazia a interpretação e comovia as pessoas. Interessante que ficou tão famosa essa peça que fomos apresentar nos outros horários da escola. Então, minha vida era um drama. Consegui fazer essa representação Espero aí. que tenha tido um final feliz, né? Porque Não foi muito feliz, não. Então, eu vivi um drama familiar, pai alcoólatra, muita violência por parte de pai. Então, assim, uma vida muito difícil, né? Regrada. Então, eu transmiti aquilo para um texto. Acho que eu não estava nem na sexta série, sétima série, ainda estava bem ali no início do Fundamental 2. E aí a escola gostou, né? E aí, só que eu não segui a carreira, não. Eu acho que o final é feliz, sim. A senhora está aí, né? Feliz, porque graças a Deus estamos vivos, né? Eu queria corrigir só uma coisa que eu falei, tá? Que, assim, falando assim, eu confundi uma coisa. Não é Complexo de Édipo, é Édipo Rei o nome da peça, tá? Porque o Complexo de Édipo refere-se a outra coisa totalmente diferente, né? É um Exato. problema. Então tá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, né, sobre as características do teatro, para quem é feita uma peça teatral, quem faz são os atores, né? E também tem o dramaturgo, né? A pessoa que escreve, né? Isso. As peças teatrais. Então vamos lá ver que nós trouxemos aqui hora de fazer, uma atividade para vocês fazerem, né? Lembrando que vocês também precisam criar, produzir, fazer parte aí da sua aprendizagem, né? Não só o compreender, o conhecer, mas também fazer, né? Pois é, como a professora já fez, né? Quando ela estava estudando, vocês também vão ter que fazer também, exercitar para poder ter assim mais propriedade nesse conhecimento, para poder se apropriar dessa ideia, né? De sentir, entender como é o teatro. Então, através desse jogo de improvisação, nós vamos ver como é que vai ser. Vai ser o seguinte. O que torna o jogo especial é o fato de todas as cenas serem criadas na hora, por isso, improvisação. Ao calor da situação e com a singularidade de cada jogador. Então, pessoal, vocês não estão no momento presencial, mas podem fazer aí na sua casa, com seus familiares, né? Fazer um momento aí de descontração. O que vocês podem fazer, né? Cada cena do teatro será um espetáculo único, que jamais se repetirá. Então, o que vocês vão fazer? Escolher um objeto qualquer, né? Colocar o objeto escolhido dentro de uma caixa, são vários objetos, formar grupos de 3 a 5 pessoas, né? Os outros serão plateia. Então, pode ser 2 pessoas, 3 pessoas. Menos pessoas. Isso. E uma pessoa da plateia deve retirar um objeto e propor um desafio. Os artistas devem criar uma cena para resolver o desafio. E a plateia pode dar palpite. É bem interessante, pode ser bem divertido, né, essa atividade. Né? É verdade. Vamos ver o resultado, né, que vocês vão conseguir alcançar com esse jogo aí, né? Muito legal. Então, essas são as nossas referências. Nós utilizamos aí para produzir as aulas. Então, foram esses os temas que nós abordamos hoje, estudantes. Espero que vocês tenham apreciado, compreendido mais sobre a linguagem do teatro e que vocês estejam firmes aí nos estudos, né? Essa é nossa aula 13.1. É a última aula, né, da unidade. Isso. Depois vocês vão ter a revisão para fazer a avaliação. Espero que vocês tenham sucesso. E nos veremos agora só em outros momentos, porque vocês estão concluindo o 3º ano. E desejo sucesso nos na continuidade dos seus estudos. Com certeza vocês vão passar no Enem, adquirir uma nota lá para fazer um curso e continuar aí na luta, né? E vão voltar para nos agradecer, quem sabe, né? Com certeza a gente pode se encontrar aí nos cursos, nas faculdades, né? Por que não? Com certeza. Eu encontrei uma aluna em pedagogia, aluna da mediação. Vários alunos nós encontramos. Então, tudo de bom, sucesso, sorte, se cuidem da saúde e fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Tchau.